Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Primeiramente, eu queria desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem ou ouvir este vídeo. Queria estar falando com vocês a respeito de um decreto presidencial, que é o decreto número 12.341, que trata a respeito do uso de armas letais em abordagem policiais. Vou estar postando para vocês aí esse decreto aí em sua íntegra para vocês, mas primeiramente eu queria estar lendo esse decreto para vocês em toda a sua íntegra. Após eu fazer essa leitura desse decreto, eu, Said Ahmed, estarei fazendo meu comentário a respeito do que eu acho, do que eu penso sobre esse decreto e o que eu acho, o que eu penso a respeito da atitude desses 4 governadores da bancada da bala de Jair Bolsonaro. Então vamos ao decreto. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Decreto que atualiza regras sobre o uso diferenciado da força pela polícia é publicado. Texto regula abordagem, instrumentos de menor potencial ofensivo, com foco na valorização dos profissionais, entre aspas, policiais, e no respeito aos direitos humanos, publicado no dia 24 de dezembro de 2024, às 10 horas e 37 minutos. Vamos ao decreto. Atualização das normativas que define o uso da força e de instrumentos de menor potencial ofensivo pelas polícias. Foi publicado na edição desta terça-feira, dia 24, no Diário Oficial da União. O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estabelece diretrizes para a atuação dos agentes de segurança, com foco na eficiência nas ações, a valorização dos profissionais e respeito aos direitos humanos. O texto disciplina o uso de armas de fogo e instrumentos não letais em abordagem, busca domiciliares e atuações dos policiais penais nos presídios. O documento confere ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a competência para editar normas complementares, além de financiar, formular, implementar, monitorar ações relacionadas ao tema. Ainda, a pasta deverá oferecer capacitações e trabalho para divulgação das normativas sobre o uso da força aos profissionais da segurança pública e à sociedade. Abre aspas. Dentro do Estado Democrático de Direito, a força letal não pode ser a primeira reação da polícia. É preciso que se implante de forma racional, consciente e sistemática o uso progressivo da força. Só podemos usar a força letal em última instância. É preciso que a abordagem policial se dê sem qualquer discriminação contra o cidadão brasileiro. Se inicie pelo diálogo e, se for necessário, o uso de algemas dentro dos regulamentos que existem quanto a esse instrumento de contenção das pessoas, evoluindo eventualmente para o uso de armas não letais, instrumentos não letais que não provoquem lesões corporais permanentes nas pessoas. Fecha aspas. Explicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Entre os principais pontos está a definição de que o recurso da força, abre aspas, somente poderá ser empregado quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Fecha aspas. Também cita o uso de arma de fogo. Será sempre, abre aspas, medida de último recurso, fecha aspas. A previsão de que sempre que o uso da força resulta em ferimento ou morte, a ocorrência deve ser detalhada nos termos que serão elaborados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O decreto destaca que a ação policial não deverá discriminar qualquer pessoa por cor, raça, etnia, orientação sexual, idioma, religião, nacionalidade, origem social, deficiência, situação econômica, opinião política ou de outra natureza. O Ministério irá oferecer capacitações sobre o uso da força para os profissionais de segurança pública em até 90 dias. A pasta irá editar portaria detalhando os procedimentos. Transparência. O decreto também prevê a criação do Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, com a participação da sociedade civil, que terá a missão de monitorar e avaliar a implementação das políticas. Além disso, o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para as ações que envolvam o uso da força deverá ficar condicionado ao cumprimento das diretrizes definidas pelas normativas. Categoria Justiça e Segurança. Assina Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Então, meus amigos, como prometido, vou estar agora, acabei de ler agora o decreto presidencial, assinado pelo nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decreto este sob o número 12.341. Então, vou estar tentando explicar para vocês o que é este decreto. Estão tentando distorcer este decreto. Estão querendo dizer que esse decreto irá favorecer, inclusive, esses mesmos governadores da bancada da bala, amigos de Jair Bolsonaro, estão aí tentando distorcer, dizendo erradamente, equivocadamente, que esse decreto irá favorecer os marginais. Então eu deixo uma pergunta para os senhores governadores, sendo estes Tarcísio de Freitas do estado de São Paulo, Romeu Zema de Minas Gerais, Ratinho Júnior de Paraná e o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro. Este governador é muito polêmico. Vou estar falando bastante sobre ele aqui. Então vamos lá. Então os próprios governadores, eles falam que esse decreto irá favorecer os marginais. Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que um decreto que resguarda a vida do cidadão de bem, então os cidadãos de bem são marginais? É isso que os senhores querem dizer? Que o pobre favelado, que o mais carente, eles são os marginais? Porque, na verdade, a polícia, todos nós sabemos disso, senhores governadores, principalmente o senhor governador Tarcísio de Freitas e Cláudio Castro, nós todos sabemos que o modo com que a polícia ela aborda um elemento numa comunidade carente, eu não gosto de falar, mas para ficar bem fácil de entender, numa favela, numa comunidade carente, não é o mesmo modo que ele trata numa área nobre, numa zona sul do Rio de Janeiro, uma área nobre em qualquer cidade. Em qualquer cidade, nós temos aí suas áreas nobres. Não é do mesmo modo que ele trata, não, tá? Na abordagem policial, não. Vocês já viram, eu vou deixar uma pergunta para vocês aí, a servir de exemplo. Vocês já viram alguma operação policial dentro da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Copacabana, Tijuca, Leblon? Vocês já viram? Em qualquer cidade aí de áreas nobres aí, por aí afora nesses estados, vocês já viram alguma operação policiais nessas áreas nobres? Vocês não veem. Vocês veem troca de tiro, aonde morador é assassinado com bala perdida de maneira irresponsável por ação policial nessas áreas nobres? Vocês não veem. Vocês veem pessoas sendo executadas a tiro, pessoas desarmadas, em abordagem policial a veículos, em área nobre, seja do Rio, de São Paulo, de Minas ou de qualquer cidade? Vocês não veem. Somente em área de comunidade, em área de favela é que vocês veem. E área de comunidade, que são bairros pobres, é que vocês veem. A polícia chega primeiro, ela atira primeiro, ela mata primeiro, ela executa primeiro, ela assassina primeiro, para depois levantar se aquele pessoa assassinada ali por eles
pelos policiais são cidadão de bem ou não. Isso que eu estou falando, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você sabe que o que eu estou falando aqui não é mentira, não. Ah, vai se dizer que é caso isolado? Que caso isolado, meu amigo? Isso aí é praticamente corriqueiro, já virou rotina de ações irresponsáveis por forças policiais agindo dentro de comunidades, de favelas. Eu vou estar explicando melhor ainda. Vocês veem policiais fuzilando veículos caros, veículos que custam aí 400, 800, 900 mil, vocês não veem. A maioria das vezes que a gente vê são carros velhos, carros populares, carros com menos de 60 mil, no valor menos de 60 mil. Meu saudoso pai, ele falava o seguinte: Said, procura ter carro sempre caro, valorizado. Eu falei assim, mas por quê, pai? Nem em Brits você é parado. E é verdade. E é verdade, porque eu já tive veículo caríssimo, meu. E realmente, muitas vezes eu passava numa blitz, eu via os policiais militares parando os outros veículos e mandava eu seguir. Eu numa caminhonete, numa S10 de luxo, veículo de mais de 200 mil, mandava eu seguir. Todo com isso filme, todo fechado, mandava eu seguir. E só, vocês observem direitinho se eu estou mentindo. Vocês veem uma blitz policial, vocês veem lá, vamos supor que tenha 5 carros. 3 carros são carros populares, carros de pobre, e se tiver 2 carros de mais de 200 mil, é muito. É onde eu falo para vocês. Então, quer dizer que o modo com que a polícia ela age numa área nobre, não é o mesmo modo que ela age numa comunidade, não. Você que mora numa comunidade, você sabe que o que eu estou falando é verdade. O que eu estou me referindo à comunidade são bairros pobres, bairro de classe média para baixo, tá? São bairros pobres. Favela, coitados, são mais pobres ainda. Vocês estão entendendo? Então o que eu estou querendo dizer é isso. Você que é morador, você sabe que eu estou falando aqui é verdade. O modo com que o policial ele para um veículo numa comunidade ou numa favela não é o mesmo modo que ele para um veículo na Zona Sul. Ele nem para na Zona Sul. Ele nem para. Vocês querem ver se eu estou falando aqui é mentira? Vá lá na Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, vocês veem playboyzinho, garotinho de 13 anos, 13, 14 anos, 10 anos, dirigindo veículo conversível, passando ao lado de policiais militares e não fazem absolutamente nada. Fazem de conta que não estão vendo. Mas você sabe por causa de quê? Pelo medo. Porque aquilo ali são playboyzinhos. Às vezes são filhos, parentes de político, de deputados, de senadores, de secretários de estados, filho de oficiais, filho de juízes, filhos de delegados. Então eles são bobos de parar? São bobos de parar, não. Então vocês que são pobres, carentes, classe média para classe média baixa, vocês sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Então esse decreto presidencial que o presidente Lula sancionou foi para fazer uma norma de como que tem que ser feito, como tem que ser realizado essa abordagem policial. Aonde vocês veem aí, isso virou rotina, a polícia chega metendo nas favelas, metendo o pé na porta e executando todo mundo que está ali dentro. Aí depois pega, joga uma arma lá no chão e fala que um elemento ali que já está morto ali, vitimado ali, assassinado, ele tentou reagir. Mas defunto não dá depoimento, não é verdade? Defunto não dá depoimento, não é verdade? Então isso daí, vocês sabem que isso daí, principalmente no Rio de Janeiro, isso virou rotina. É como está acontecendo no estado de São Paulo, que aliás é o mesmo governador que faz parte da bancada da bala, que é contra esse decreto. Vocês estão vendo lá em São Paulo, aonde está o índice crescente lá de polícia matando, executando, matando esse cidadão. Matando, executando o cidadão. Eu acho mais absurdo ainda, são esses governadores aí, chefiados pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aonde eles falam que isso aí, esse decreto é prejudicial. Esse decreto vai favorecer o bandido. Então ele quer o quê? O senhor governador Cláudio Castro, deixa eu ver se eu entendi isso é hipocrisia, governador.
Então, se o senhor é contra um decreto que determina como que tem que ser uma abordagem policial dentro da lei, então o senhor quer que a polícia ela continue entrando e matando e fuzilando, como vocês viram no caso lá daquela menina que foi assassinada em Seropédica por policiais rodoviários, lá em Seropédica, aquela outra jovem também que foi assassinada por policiais rodoviários, essa agora recente agora, que está hospitalizada em estado grave, gravíssimo, aonde ela foi fuzilada, ela e seus familiares, dentro de um carro, indo para uma ceia de Natal. Vejam o carro dela, como que é um carro dela, é um carro humilde, um carro pobre, um Siena, um carro já velhinho, aonde policiais rodoviários executaram, fuzilaram o carro dela. Então é isso que o senhor quer que continue. Se o senhor é contra a abordagem policial feita do modo dentro da lei, se o senhor está sendo contra esse decreto, é porque o senhor quer que isso continue. Agora, o que mais me espanta, vamos falar agora desse governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que vem querer aí, agora nesse momento, nesse decreto aí, mas vocês sabem por que ele está, o Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema de Minas Gerais, governador de Minas Gerais, o Ratinho Júnior. Eu queria estar falando a respeito do governador Cláudio Castro, porque ele é o líder desses 3 mais governadores, contando com ele 4, desses governadores que compõem a bancada da bala. Governadores esse bolsonarista. Inclusive ele, o Cláudio Castro, é do mesmo partido do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, que ambos são do PL. Eu vou estar postando para vocês aí, vejam aí a matéria da CNN Brasil, vamos ler a matéria. Governador do Rio diz que irá ao STF contra decreto sobre o uso da força pelas polícias. Medida do governo Lula afirma que o uso de arma de fogo deve ser o último recurso. Matéria de Guilherme Gama, da CNN, publicada no dia 25/12/2024, às 20h04. Vejam o que diz o governador. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que vai entrar, abre aspas, imediatamente com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida do Ministério da Justiça publicada para regular o uso da força por policiais em todo o Brasil. Então ele não quer que regule. O Cláudio Castro, ele não quer que regule o uso da força. Então ele quer que a polícia continue usando, continue subindo morro, matando pobre, fuzilando pobre, assassinando pobre. Não são palavras minhas não, são palavras dele. Ele não quer que regula o uso da força. Então ele quer que a polícia continue fazendo o papel que ela está fazendo, de executor, não de cumpridor da lei. Porque se ele fosse se importar, Cláudio Castro, em cumprir a lei, ele estaria abraçando esse decreto presidencial. Principalmente ele, que se intitula uma pessoa, se dizendo ser uma pessoa cristã. Aonde vale ressaltar que o Cláudio Castro, ele é advogado, ele também é membro da Renovação Carismática Católica há mais de 20 anos e foi coordenador da Arquidiocese como Ministério da Fé e Política da Arquidiocese do Rio de Janeiro, além de ser músico, compositor, cantor, autor de 2 álbuns de música católica. Olha o currículo que ele tem de homem que se intitula cristão e ser a favor da polícia usar armas letais, continuar matando cidadão de bem, continuar executando cidadão de bem e ser contra a um decreto que venha proteger o morador de comunidade, o favelado. Ele é contra. Ele está deixando claro. Não são palavras minhas, são palavras dele. Volto a repetir, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, afirmou que vai entrar imediatamente com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida do Ministério da Justiça publicada para regular o uso da força por policiais em todo o país. Então, quer dizer, ele não quer que regule o uso da força. Não são palavras dele, minhas, são dele.
Em publicação em redes sociais, nesta quarta-feira, dia 25, o governador ainda chamou o decreto, abre aspas, de absurdo. E é fecha aspas, abre aspas, vergonha, fecha aspas, para o país. Senhor governador, quando o senhor falou que o decreto é um absurdo, que o decreto é uma vergonha, senhor governador, para mim, absurdo é o senhor, como governador do estado do Rio de Janeiro, eu vou estar colocando aí matéria do Globo, todo o crédito ao Globo, vou estar postando aí, vejam aí, em entrevista, o senhor mesmo falando com suas próprias palavras. Para mim, absurdo é o senhor fazer uma declaração desta. Isso para mim é um absurdo. Isso para mim é uma vergonha. Aonde o senhor colocou, abre aspas, minha avaliação na capital é ruim, por causa da segurança, fecha aspas, diz o governador do Rio, Cláudio Castro. O senhor ainda continua. Para mim, é vergonha agora o senhor ainda continuar dizendo isso ainda. Escutem bem, o chefe do Executivo Estadual diz não ter nenhuma culpa pelo aumento da criminalidade em seu estado. Isso para mim é vergonha. Eu achei um absurdo a sua nota e vergonhosa. Matéria de Bernardo Melo, Tiago Prado e Caio Sartori, do Rio de Janeiro, publicada no dia 22/12/2024, no Globo. Eu deixo uma pergunta para o senhor governador Cláudio Castro. O senhor não tem vergonha de estar soltando uma nota dessa, não? Aonde o senhor fala, o senhor reconhece que a sua avaliação na capital é ruim por causa da sua segurança no seu estado que o senhor traz. E o senhor ainda completa dizendo aí o que eu acho vergonhoso, é o senhor dizer que o senhor não tem nenhuma culpa pelo aumento da criminalidade. Se o senhor não tem, como chefe do executivo, como governador desse estado do Rio de Janeiro, quem que vai ter essa culpa então, senhor governador? Quem que vai ter? Então, para mim, é vergonhoso e é um absurdo essa declaração do senhor. Isso sim, para mim, é vergonhoso. Eu queria estar postando na sequência para vocês aí matéria da Veja, aonde temos aí a foto dos governadores que, aliados ao Cláudio Castro, que são governadores da bancada da bala, do presidente inelegível Jair Bolsonaro, hoje investigado com vários processos contra ele, que vai para a cadeia com certeza, sem sombra de dúvida, Deus é Pai, aonde ele vai pagar por todos os crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro, já está começando a pagar, né? Tá aí os governadores, a matéria aí da Veja, governadores pedem revogação de decreto de governo Lula sobre o uso da força pela polícia. Texto assinado por Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior de Paraná, Tarcísio de Freitas do estado de São Paulo e Cláudio Castro, o governador que faliu com a segurança do estado do Rio de Janeiro, ainda dá uma nota se declarando incompetente como governador para lidar com a questão de segurança pública. Volta a postar a nota que ele publicou. Minha avaliação na capital é ruim por causa da segurança, diz o governador do Rio de Janeiro. Então, ele se declara aí incompetente. Esses 4 governadores da bancada da bala, do ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro, eles pretendem ir a Brasília para tentar derrubar esse decreto, onde eles estão alegando que ele é anticonstitucional, onde eles falam que o presidente não tem poder para legislar dentro dos estados brasileiros. Só que, eu vou estar postando para vocês aí, governadores do Nordeste, outra vez o estado do Nordeste, né? Defendendo o nosso amado e querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Defendem o decreto de Lula sobre o uso da força. Ué, senhor governadores, os senhores não estão falando que isso vem prejudicar a população brasileira, mas não é isso o que a grande maioria dos outros governadores, dos outros 9 governadores do Nordeste, estão defendendo, não. Estão dizendo ao contrário de vocês. Vocês são 4 contra o decreto. E a favor do decreto são 9.
Vou estar postando para vocês aí. Matéria de Gabriela Soares, Brasília, dia 29/12/2024, 21 horas e 7 minutos. Vamos ver o que esses governadores estão dizendo. Após crítica por parte de governadores do Sul e do Sudeste, o consórcio Nordeste saiu em defesa do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regula o uso da força pela polícia de todo o país. Assinado neste domingo, dia 29, a nota diz que o decreto, abre aspas, não altera a autonomia dos estados. Não altera a autonomia dos estados. Fecha aspas. Nem normas que já estão em vigor. Mas é lógico que esse decreto não interfere na autonomia dos estados, porque realmente está na Constituição brasileira, com porém, que o presidente não tem poder para legislar na questão de segurança pública dentro dos estados. Entendeu? Só estou dizendo que esse decreto ele é uma normativa a ser cumprida pelos governadores. Não é uma obrigação, é uma norma que o presidente está pedindo para os governadores. Ele não está impondo para os governadores. Os governadores, eles podem acatar esse decreto ou não, mas eles também não têm o poder constitucional para derrubar esse decreto, porque ele é uma normativa, ele não é uma obrigação, ele não está obrigando ao Estado cumprir esse decreto presidencial. Vocês estão entendendo? Então vamos continuar lendo a nota dos governadores do estado do Nordeste, que foram 9. Governadores que foram contra, que vão a Brasília perder viagem, foram 4. Governadores que foram a favor do decreto, por enquanto, foram 9. Mais que o dobro. Abre aspas novamente. Ao contrário, ele reafirma a centralidade da prudência, do equilíbrio e do bom senso no exercício da atividade policial. Além disso, sublinha a necessidade de constante modernização das técnicas de atuação, promovendo mais segurança tanto para os profissionais, a força policial, quanto para a sociedade, sempre com a preservação da vida como prioridade absoluta. Fecha aspas. Dizem os governadores do Nordeste. Assim, na nota, olha que maravilha, tanto governador a favor e somente 4 contra. Fátima Bezerra, governo do Rio Grande do Norte. Paulo Dantas, governador de Alagoas. Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Eumano de Freitas, governador do Ceará. Carlos Brandão, governador do Maranhão. Rafael Fonteles, governador do Piauí. Raquel Lira, governadora de Pernambuco. João Azevedo, governador da Paraíba. Fábio Mitidieri, governador de Sergipe. Na semana passada, os governadores do Sudeste e do Sul assinaram a nota criticando o decreto de Lula. Foram o Tarcísio Gomes de Freitas, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, de Paraná, do estado do Paraná, pediram a revogação do decreto. Para eles, o governo está assim intrometendo em uma área que é definida pelos estados, a condução de segurança pública. Já expliquei sobre isso aí anteriormente aí, constitucionalmente, e a questão constitucional, e na questão também deste decreto também, né? As normas previstas no decreto não são impostas ao Estado e ao Distrito Federal, responsável pelas polícias militares, polícia civil e polícia penais, que atua nos presídios. Mas para receber verbas federais para a segurança, os estados terão que se adaptar às diretrizes.
O que o presidente Lula fez? Tudo bem, se você não quer cumprir este decreto presidencial, você não cumpre. Mas também não venha me pedir dinheiro para investir na tua segurança pública. Porque eu estou tentando apresentar para vocês, entre outras palavras, o presidente está dizendo isso. Eu estou tentando apresentar para vocês uma saída para estar reduzindo o índice de criminalidade no seu estado. Você não quer cumprir esse decreto? Continue usando as suas técnicas falidas de segurança pública, aonde eu mesmo mencionei para vocês aí, vou estar voltando a postar para vocês aí, aonde o próprio governador do Rio de Janeiro, ele mesmo confirmou que a segurança dele, do estado dele, está falida, que ele não sabe mais o que fazer. Então ele é prova disso. Como o estado de São Paulo também, vocês estão assistindo aí na televisão como está a questão da segurança pública no estado de São Paulo. Então, entre outras palavras, é como o presidente falasse. Então, vocês continuem usando a técnica que vocês estão usando, que não está apresentando um resultado favorável à sua população, mas também não venha me pedir dinheiro para gastar no investimento falido, que eu também não vou dar do governo federal para investir numa segurança falida. Aonde eu vou estar tirando esse dinheiro da saúde, da educação, para investir numa segurança teimosamente, por parte de vocês, falida. Então, o que é certo é o seguinte, meus amigos. Os governadores não querem cumprir uma determinação do presidente da República na questão de melhorar a segurança pública dentro do estado deles. Aí eles viram e falam para o presidente que o presidente não tem poder para legislar dentro do estado deles, que não é o contexto do decreto, não é isso. Ele somente está sugerindo com o decreto normativas. Agora eles não querem cumprir. Falam com arrogância, querem bater de frente com o presidente. Mas então também não venha eles buscar dinheiro do governo federal para investir nessa segurança deles, então. Então não é certo eles ir lá a Brasília, como o Cláudio Castro foi agora em dezembro, pedir perdão da dívida dele, foi lá na Câmara dos Deputados Federal, pedir perdão da dívida do Estado do Rio de Janeiro, onde ele pegou dinheiro emprestado com o governo federal e não está conseguindo pagar, não está conseguindo honrar com seu compromisso. Então também não venha pedir dinheiro ao governo federal. Nada mais justo. Então foi aonde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou. Vocês não querem cumprir a normativa? Não cumpram. Mas também não venham me pedir dinheiro para investir numa segurança falida por teimosia de vocês. Eu quero ajudar vocês a resolver a questão da segurança pública dentro do estado de vocês. Agora vocês não querem a minha ajuda. Então também vocês não têm que querer meu dinheiro. Continuando lendo a matéria do Globo, o decreto foi elaborado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com base em discussões em um grupo de trabalho que, segundo o ministro da Justiça, reuniu representantes dos estados. Segundo a pasta, a discussão duraram 12 meses e o decreto se atém a diretrizes para o uso da força, que por lei, abre aspas, é responsabilidade do governo federal. Fecha aspas. A segurança pública, ela não é só responsabilidade do Estado, não. Ela é responsabilidade, sim, do governo federal. O senhor está errado. Os senhores governadores da bancada da bala, principalmente o senhor governador Cláudio Castro, que aliás é um advogado, o senhor está errado. O senhor está equivocado. Os senhores estão equivocados. Porque a questão de segurança pública, ela é uma responsabilidade, sim, do governo federal. Porque ela é, senhor governador. Com certeza o senhor não sabe disso. Porque se o senhor soubesse, o senhor não estaria fazendo tanta besteira aí como o senhor está fazendo. Eu vou estar dizendo para o senhor porque ela é, senhor governador. Porque os estados compõem a Federação Brasileira. Os estados compõem o território nacional.
E quem é a autoridade máxima, senhor governador, dentro do território nacional? O presidente da República. E quem é a autoridade máxima, senhor governador Cláudio Castro? Quem é a autoridade máxima das federações, dos estados? É o presidente da República. Ele está acima do senhor. Ele está acima do senhor, porque o seu estado, ele pertence à Federação Brasileira. Ele pertence ao território nacional. E a autoridade máxima do território nacional, do chão a qual o senhor está pisando nesse momento, é o seu presidente da República, quer o senhor queira ou não.